Seja ele, meu Pai, mas que seja o Espírito Santo usando da boca dele, meu Pai, e mandando um recado para a sua igreja, meu Pai. Se for benção, amém. Se for chocolatada, também, amém. Mas que o Senhor venha falar para a sua igreja, meu Pai, para nós dormir mais uma noite na tua presença e amanhecer mais um dia louvando e glorificando o teu santo nome. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém! Se coloque de pé em reverência da palavra. Você bem calmo, bem quieto e bem claro com as minhas palavras. Saio de uma semana cheia pela glória do Senhor Jesus. E por isso, hoje estou com a minha garganta meio ruim, mas viemos adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Se você estiver com a Bíblia, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Vamos falar desse texto aonde conta de Davi e Golias. História muito conhecida por todos, mas eu quero deixar uma palavra do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Com isso, enquanto você encontra 1 Samuel, capítulo 17, eu quero deixar minha gratidão mais uma vez a essa casa, ao pastor presidente, ao pastor Felipe, que agora se consagrou. Glória a Deus por isso. Queria estar aqui para concretizar uma promessa, mas estive pregando em Ribeirão. Deus seja louvado sempre. Você encontrou o texto? Diga amém. Amém! 1 Samuel, capítulo 17. Ora, os filipenses se reuniram e os seus exércitos foram para a batalha. Estavam reunidos em Socó, que ali pertencia a Judas, que acompanhava entre Jacó e Ares, e eles Anamis. Se assente e preste seu coração. Quero ler somente esse versículo e caminhar por essa história. Esse texto é muito conhecido por todos, aonde nós sabemos que aqui é Davi, é a guerra de Saul com o povo dessa cidade, aonde acontece ao decorrer da história dos irmãos de Davi e essa batalha, aonde chega o momento de Davi ter que chegar na batalha. Por que, Luiz, que ele deve chegar na batalha? Porque ele foi levar alimento para os seus irmãos, que, olhando pela ótica, é nós. No Brasil, nós temos os exércitos brasileiros. Isso nos leva a pensar que naquela época era Davi levando alimento para os seus irmãos que estavam guerreando pela sua cidade ou pelo seu país. Olhando por essa ótica, ele foi só levar alimento. Para quem sabe, Davi era um que andava e que matava leões no pasto, que ficava no pasto cuidando das ovelhas do pai. Davi era aquele que ninguém dava nada. Davi era aquele que ninguém via. Davi era somente um servo. E assim é levado a essa simples momento aonde Davi, à vista, ao decorrer da história, você vai ver que eles começam a discutir quem iria lutar contra aquele gigante, e o gigante dizendo: traga um que consiga lutar comigo, traga um que seja mais valente do que eu, traga um que possa me vencer. E assim ninguém, com medo, alguns estudiosos dizem que aquele
gigante tinha em torno de 3 metros de altura. Então imagina comigo 3 metros de altura. Imagina comigo o que é Davi perto daquele gigante. O Verdade. que é Davi perto daquele gigante. Mas ele olha para Saul, olha para todos que estavam aqui de redor, todos com medo, caçando alguém que ia lutar. Davi usa somente as seguintes palavras: pega para mim somente uma funda e 3 pedras. Pega para mim somente uma funda e 3 pedras. O que eu quero dizer para você é somente 3 pedras para mudar a sua história. É somente 3 pedras que pode transformar a sua história. O que você quer dizer, Luiz? É somente você orar, é só você jejuar, é só você ler a palavra que Deus vai transformar a sua história. É só você usar essas 3 estratégias que Deus vai transformar a sua história. É só você usar essas 3 palavras, essas 3 estratégias que Jesus vai te ajudar a matar os gigantes da sua história. É só você usar a fé. Porque Davi, eu penso comigo, acho que o Felipe é o maior que está aqui. Ele tem praticamente uns 2 metros de altura. Mas eu quero pensar, se você analisa o que é 3 metros, perto de 1,5 metro mais ou menos, como dizem os estudiosos, é você pegar o seu tamanho, e para quem já trabalhou de pedreiro, olhar uma estrutura de 3 metros e dizer: para mim escalar isso aqui eu preciso de uma escada. Mas Davi, ele não precisou de escada. Davi não precisou de estrutura, mas ele precisou usar a fé. Davi, ele não precisou das coisas terrenas, mas precisou usar a fé. Precisou usar as coisas espirituais. Porque se fosse olhar na ótica humana, ele nunca venceria aquele gigante. É verdade. Se fosse olhar pela ótica humana, muitas vezes ele nem enxergaria a frente daquele gigante. Mas ele teve a visão espiritual, o que o sacerdote não tinha. Ele tinha a visão espiritual de entender que mesmo ele sendo pequeno, nada impediria ele de chegar a ele ao outro lado. Nada impediria ele de matar aquele gigante, porque o gigante poderia ser grande, mas ele usava a seguinte frase: ele é grande, mas o Senhor é maior. Aquele que está comigo, aonde ninguém me vê, aonde ninguém me encontra, que é no pasto, é maior do que eu. Se você for analisar a história, Saul vai tentar pôr as vestes dele em Davi. Só que as vestes de Saul não servem em Davi. O que eu quero dizer para você, só você tem algo que ninguém tem. Só você pode fazer algo que ninguém tem. É por isso que Deus escolheu cada um de nós para fazer alguma coisa na igreja. Por que, Luiz? Aí você fala para mim: mas tem vários pregadores, tem vários cantores dessa terra, tem várias pessoas que fazem a obra. E quem sou eu? Você é aquele que muitas vezes muitos gigantes que estão aí fora não pregam numa igreja pequena como essa, mas você prega. Você é aquele que muitas pessoas não vai lá fora a palavra do Senhor Jesus para aquele que necessita, e você é aquele que faz. Você é aquele que não olha pela conta financeira, mas anda pela fé. Você é aquele que entra em ambientes que ninguém entra. Você é aquele que só você tem algo pode entregar para o Senhor Jesus. É por isso que nós, dentro do campo igreja, somos considerados corpo de Cristo. O que é isso, Luiz? É o Senhor sendo cabeça e nós somos um membro do corpo.
E se nós ficarmos sem um membro do corpo, muitas vezes nos traz doenças. É você olhar para quem não tem o pulmão, não respirar direito. É você olhar para aquele que não tem a mentalidade completa, tem algumas limitações. É você olhar para mim, que não tem as pernas. E isso faz falta. Mas isso não me impede de adorar o Senhor. Trazendo para a igreja, se você hoje escolher sair da igreja, como eu tenho visto, eu vou ser bem claro e objetivo, quero não expor, mesmo gravando, mas eu queria mostrar para você entender o que eu quero trazer aqui. Como vocês sabem, a irmã que fazia parte dessa igreja hoje não está mais. A irmã que estava aqui hoje escolheu estar lá fora. E para ela nesse momento muitas vezes não faz falta. Para nós que estamos aqui, muitas vezes levamos como algo natural. Mas para o Senhor isso é algo totalmente preocupante. Porque os planos dele são paralisados por conta da nossa escolha. Os planos dele são paralisados por causa das nossas escolhas. Por quê? Ah, mas ela estava aqui semana passada e essa semana já não está. Semana passada, ela com certeza recebeu uma palavra, como já recebeu várias vezes, que o Senhor faria, que o Senhor supriria, que o Senhor fazia sobre a vida dela. Mas ela escolheu paralisar essa palavra por uma escolha mundana. Não é para expor, é para você entender que a palavra que foi pregada aqui, que Jesus está voltando, ela é real. É para você entender que nada é de repente. É para você entender que muitas vezes ela estava fazendo o culto na segunda, mas o coração dela não estava naquele ambiente. É para você entender que ela estava muitas vezes entrando num culto como esse, recebendo a palavra, mas o coração dela não estava nesse ambiente. Não é expondo, é para mostrar para nós que todos nós temos uma fraqueza, que todos nós temos algo a ser vencido, e esse algo a ser vencido é o gigante da nossa vida, é o tema dessa mensagem, é o tema dessa campanha. Nós todos os dias precisamos lutar contra os nossos pecados. Nós todos os dias precisamos lutar contra gigantes e leões, mas todos eles, na palavra do Senhor, quando nós usamos a fé e quando nós colocamos Ele na frente, nós venceremos todos eles, porque aquele que está conosco é maior do que o que está conosco. Nós precisamos ter uma certeza que todo gigante da nossa vida não são para nos matar, mas são para nos ensinar. Aí você pode dizer para mim, Luiz, você está copiando mensagem? Não, é para você ter uma certeza que isso é real, que tudo aquilo que nós passamos são coisas para nós passarmos, são coisas que precisamos passar para nos ensinar. O que você quer falar com isso, Luiz? Davi, ele só conseguiu matar o gigante quando ele matava leão. Então naquela época ele ganhava estrutura, naquela época ele ganhava mantimento, naquela época ele ganhava ensinamento. Aí você quer dizer para mim, Luiz, eu estou num culto como esse que eu estou fazendo aqui. Você está ganhando estrutura, você está ganhando uma palavra de direcionamento dizendo para você, se você usar a fé, se você usar as estratégias espirituais, você vai conseguir vencer o pecado todos os dias, porque o Senhor estará contigo. Maravilhoso Deus. Então todo culto que nós entramos e saímos, nós levamos algo. Todo culto que nós entramos e saímos, nós saímos de algo, nós levamos algo para cá. Só que o que me leva a pensar é o que nós estamos levando. Por que, Luiz? O que estamos levando?
Porque se Davi levasse matar leão como uma brincadeira, ele não entenderia o que era matar um gigante. Se ele levava aquele cuidar de ovelhas como algo normal, como algo simples, ele não conseguiria hoje virar um rei. Porque para virar um rei, nós sempre precisamos passar pelo pasto. O que você quer dizer com isso, Luiz? Muitas vezes o Senhor vai nos levantar, mas para Ele nos levantar, Ele precisa nos encontrar no anonimato. O que é o anonimato, Luiz? É você ficar 2 anos para depois de 4 anos estar pregando a palavra. E quem é esse, Luiz? É eu. Aos 4 anos de idade, o Senhor me encontrou. Glória a Deus. E Ele disse para mim: Luiz, eu vou fazer. Eu vou estruturar essa história. Só que chegou a praticamente 13 anos de idade, quando o Senhor falou para mim: eu tenho algo sobre você. 13 anos de idade. Não conhecia nada da palavra. Fiquei praticamente 3 anos somente ouvindo em cima de uma cadeira. Somente saindo e entrando de culto. Não saindo para fora. Mas hoje vai fazer praticamente 5 anos que eu estou no ministério. Que isso? É você há 3 anos ganhando estrutura para poder chegar numa igreja como essa e pregar a palavra. Só que aí você pode falar para mim: Luiz, mas como assim? Como eu posso chegar a esse ambiente? Como eu posso ser levantado pela palavra do Senhor Jesus, pelo louvor, pela feita do Senhor Jesus? É você tomar a atitude de se estar na dependência dele. É você escolher estar sobre a dependência dele. Não é porque eu tenho pregado dentro e fora de Franca que eu não posso pregar num culto como esse. Não é porque tenho pregado em congresso grande igual de Ribeirão, ou até mesmo de sexta-feira, que foi uma igreja lotada, que eu não posso chegar numa segunda-feira como essa e pregar para 5, 6 pessoas. Isso não me limita, porque aquele que me levantou, ele também é fiel para não me derrubar, se eu precisar. Como aconteceu com Davi, ele deu credibilidade ao rei, ele deu credibilidade ao reinado, mas quando ele percebeu que perdeu a presença do Senhor Jesus, ele declara: não retire de mim a sua presença. Não retire de mim o acesso direto. O que é isso? É você dizendo para ele que pode tirar tudo da sua vida, mas não pode tirar a presença dele. É você dizer para ele que pode adentrar saúde, pode tocar em tudo, mas somente não toque na presença. Porque nós precisamos saber que aquele que é fiel para levantar, ele também é justo para te colocar no lugar que você não deveria ter saído. O que é isso, Luiz? Me explica na palavra. Quando o filho de Abraão nasceu, estava tudo certo. Nasceu filho da promessa. Só que tinha algo que talvez passe despercebido no meio da história. Se você for voltar a história desde o começo, você vai saber que para Abraão pedir Isaac, ele subia ao monte. E que monte é esse? Se eu não me engano, era o Monte Moriá. E que monte é esse, Luiz? Era o monte aonde Abraão pedia Isaac. Só que quando ele ganhou Isaac, ele perdeu esse acesso. Ele começou a não mais buscar o Senhor como ele buscava. O que eu quero trazer para nós aqui é que muitas vezes, se for preciso, o Senhor nos pede o que nos entregou para nós voltarmos ao lugar da intimidade. Muitas vezes o Senhor vai nos pedir
algo que Ele mesmo nos entregou para que nós voltamos ao lugar da intimidade. Traduzindo para nós, se nós não andarmos, eu vou me colocar, se eu não andar direto com o Senhor, na dependência dEle, como se fosse do primeiro amor, Ele muitas vezes pode tirar o microfone da minha mão, pode tirar a graça que Ele me entregou, de entregar a palavra, para me voltar há 3 anos atrás, para entender que quem coloca é Ele, quem tira é Ele, que Ele é fiel sobre a nossa vida. Pode ser que você só chegou a esse ambiente e está sobre essa posição, aonde você não sai, aonde você não consegue mais orar como orava, aonde você não consegue ler a palavra ou até mesmo ministrar a palavra. Aí o Senhor está dizendo, é eu mexendo na sua estrutura para te mostrar que você precisa voltar ao lugar da intimidade. Glória a Deus. Não é sobre voltar para Cristo, é sobre você voltar ao primeiro amor. Aleluia. É sobre você entender que Ele ainda é aquele que faz, mas também é aquele que, se for preciso, nos faz voltar ao primeiro amor. Eu quero que você saiba que todo gigante da sua vida, você precisa ter estrutura para poder lutar. Então as estruturas que precisamos ter é lendo a palavra, é orando, é jejuando. Assim nós venceremos todas as batalhas da nossa história. Se coloque de pé em essa palavra. Glória a Deus. Eu fui rápido, objetivo, mas eu quero que você feche seus olhos. Em uma simples palavra como essa, numa segunda-feira, começo de semana, para te mostrar que Jesus ainda está voltando. Glória a É Deus. como foi dito a palavra aqui, Ele vem sem demora. Essa Aleluia. palavra muitas vezes não é pregada em vários altares. Essa palavra muitas vezes somente veio a essa noite para te mostrar que se eles não foram, vocês vai. Se vocês não ouviram, vocês ouviram. Se eles não ouviram, vocês escutaram. Glória a Deus. Nós precisamos entender que Jesus ainda está vivo. Nós precisamos entender que para nós vencermos os gigantes da nossa vida, nós precisamos estar na dependência dele, na obediência dele, porque sem obediência não tem renúncia, e sem renúncia não tem milagre, e se não tem milagre, não tem experiência. Então Verdade. como saberemos que ele está conosco? Como saberemos se hoje for nosso último dia? Como saberemos se nós estamos prontos para a volta dele? Verdade. Como isso acontece? É você analisando você mesmo. Como nós ceiamos todos aos terceiros, sábados, todo mês. Nós não lemos Coríntios quando diz: analise você mesmo. Glória a Deus. Porque muitos têm analisado pessoas, vidas lá